Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você, gente bonita, está escutando este que vos fala em todo o Brasil, ou quem sabe até em outras partes do mundo, né? Garanto que deve ter gente fora aí do Brasil também que ouve aqui o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo tocando o barco com o Blocult aqui do nosso domingão. Às vezes acaba sendo na segunda, né? A depender aí de como tá a correria do dia. Sabe como é, né, minha gente? A gente se dedica aqui ao canal, mas também temos que nos dedicar a todas as demais atividades que fazemos, produzimos e por aí vai. Então, estamos aí, né? Tocando o barco, conversando aí com todos vocês. E como um programa que se preza e falando de cultura e outras questões, vamos tocar o barco aqui também. Eu queria, antes de tudo, né? Claro que é um programa voltado aí mais para questão de cultura, divulgações, eventos, mas querendo ou não, é um programa dentro do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, com a pegada que nós temos, o gosto que nós temos, e não podemos desviar o olhar de certos assuntos, certas questões que estão nevrálgicas aí na sociedade, na pauta do dia, nos noticiários, e que absurdo, né? Você vê aquela situação de escravagismo, né? É, tecnicamente, quando se fala que a escravidão acabou no Brasil, né, que hoje a escravidão é ilegal e costuma-se falar muito em trabalho em situação análoga, né, à escravidão, o trabalhador em situação análoga à escravidão. É claro que a gente até juridicamente, como costuma se fazer na imprensa, fala dessa forma, mas não tem nem muito assim o que discutir para falar a verdade, não. Eu acho que não é nenhuma questão de análogo à escravidão, semelhante à escravidão. Para mim, aquilo é escravidão, da forma como descreveram, e fora as denúncias que os próprios funcionários, inclusive trabalhadores gaúchos lá relatando que os maus tratos não bastassem todos estarem na mesma situação, ainda havia todo um clima aí de tortura, né? E em especial para os trabalhadores baianos, né? Para os nordestinos. Então, além do crime, da barbaridade em si, uma verdadeira situação de xenofobia, de racismo, preconceitos aí do mais diversos tipos, em especial do sulista, né, do gaúcho contra o nordestino, contra o baiano. Aí você vê uma situação tanto quanto perversa, né? E grandes vinícolas aí, né? Grandes empresas, o capital vinícola, o capital aí do suco de uva, infelizmente envolvido aí também com essa questão. Eu particularmente adoro suco de uva, né? Adoro vinho. Admito que não vou deixar de ser um consumidor, embora, né, sempre procuro estar conhecendo outras marcas, evidentemente, e não sou nenhum fã, nenhum apaixonado de uma marca em especial, apesar de gostar e admirar aí o produto. Mas acho que independente de qualquer coisa, os envolvidos, quem está por trás desses diversos crimes tem realmente que ser devidamente investigado e punido, né? Então, tá aí uma questão que queria abrir o programa de hoje abordando isso aqui no podcast. Ah, pegar um pouco aqui das curiosidades do dia, né? Falar primeiramente do dia 5 de março.
Hoje tem bastante comemoração interessante. Alguns eu imagino que vocês sequer faziam ideia. Vou começar pelas mais básicas. É dia da integração cooperativista. Falar em cooperativista, né? Volto aí novamente a essa questão aí das vinícolas, das cooperativas e outras empresas aí que procuram fazer a coisa direito, né? Sem, digamos assim, fazer atividades como essas, né, que a gente viu aí nas vinícolas sulistas, né, absurdos como esses, cooperativas que se prestam a justamente melhorar, né, as condições de trabalho, apesar das limitações capitalistas que a gente sabe que existem, né, evidentemente estão longe de serem associações ou mesmo movimentos de trabalhadores ou grupos revolucionários, né? Não chega a esse patamar, mas dentro do possível eles tentam fazer algo pelo menos mais próximo disso, né? Inclusive o próprio MST, ele também tem trabalhos, produção de vinho, e vale a pena conhecer o suco de uva, entre outras questões aí semelhantes, que dá para também estar, inclusive, ajudando, né? Substituindo aí na mesa o vinho das vinícolas escravagistas por exemplo, material aí produzido pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Então, tá aí uma dica para aqueles que por acaso queiram, vão atrás aí para buscar. Bom, além aí da integração cooperativista, dia também da música clássica, exatamente, um evento aí internacional, um dia da música clássica, onde se fala em música clássica, né? Eu imagino que para a grande maioria aqui já deve vir Mozart, né? A cabeça. Claro que, sem dúvida, é talvez o grande nome, né? No sentido de quando se pensa, né? Desde criancinha, quando escutamos músicas, as chamadas músicas clássicas, né? Ou então a famosa música erudita, temos aí toda uma gama de compositores, não só Mozart, né? Talvez o mais famoso, mas também Bach, também Beethoven, entre tantos outros nomes que poderíamos aqui estar citando. E dentre eles, né, embora a gente diga música clássica no sentido atribuído à época, né? Como eram os grandes nomes que eu aqui citei, nós temos também outros até mais contemporâneos, mas que vão na mesma linha, que é a chamada música de concerto, né? A música que você tem toda uma orquestra, você tem toda um recital, você tem todo um preparo, né, para esse estilo que é chamado de música erudita, por ter aí diferenciações, né, por ter aí algumas diferenças daquilo que a gente chamaria de música popular, né, daquilo que a gente chamaria de música de massa, entre outros. Mas claro que a música clássica, por exemplo, ela abrange um determinado período, né? Claro que daí você diria o clássico, do classicismo, mas evidentemente há outros compositores, como eu disse, inclusive temos nomes aqui no Brasil. Temos aí o grande Villa-Lobos,
que entraria dentro daquilo que se chama música clássica, mas um modo genérico, né, da gente chamar, como falamos anteriormente, a chamada música de concerto, que compreende então todo esse estilo musical que a gente aqui chama. E é bastante interessante que conforme vai se adaptando, os tempos vão passando, a gente viu de algumas décadas para cá como as orquestras, como a chamada música de concerto, foi abraçando cada vez mais a música popular, outros gêneros musicais, a ponto, por exemplo, de você ver desde cantores da MPB, né, Milton Nascimento, entre outros, até bandas de heavy metal como Metallica, gravarem aí com orquestras, gravarem aí as suas músicas com as suas batidas, com as suas categorias e os seus estilos, porém com orquestração, porém com esse trabalho paralelo da chamada música de concerto, né? E tem trabalhos incríveis com relação a isso. A gente pode pegar, por exemplo, falando aí do Milton Nascimento, né? Um CD que até tenho aqui em casa e sugiro que os colecionadores procurem, né? Vão atrás. Tenho certeza que deve ter discografia, deve ter aí nas lojas de vinil ou mesmo de CD convencional, né? Podemos dizer que o CD já está virando peça de colecionador, né? Nesses tempos de Spotify. Então, procurem aí Milton Nascimento e Orquestra Jazz Sinfônica. Olha, material de primeiríssima qualidade. A Orquestra Jazz Sinfônica faz um trabalho aqui no Brasil de unir a chamada música erudita, né? A música de concerto, com uma pegada de músicos populares para justamente unir e mostrar que a música na prática acaba sendo uma só, né? E aí temos toda uma qualidade que dá para ser observada nesse tipo de trabalho. Então, só repetindo aí, procurem o material Milton Nascimento e Orquestra Jazz Sinfônica. Vale a pena aí conhecer. Bom, além do que já falei, também temos aqui Dia do Filatelista Brasileiro. Vocês devem estar se perguntando o que é um filatelista. Bom, o filatelista basicamente é aquele que coleciona selos postais, né? Aquela pessoa que tem admiração, gosto e, consequentemente, tem toda uma gama de estudo, além de fazer, como já disse, né? Toda a questão da seleção, da pesquisa e da coleção de selos. E é justamente por isso que, como acabou se tornando algo até mesmo histórico, né? Uma atividade aí cultural e que ajudou a preservar toda essa gama de conhecimento e de coleção de selos postais, acabamos então criando aí, né, o Dia do Filatelista Brasileiro, que é consequentemente celebrado hoje, 5 de março, data que fazemos aqui esse programa. Vocês devem estar ouvindo aí o trenzinho, né? O trenzinho da alegria passando aqui do lado de casa. Não sei se vazou o áudio aí para vocês, mas voltando àquela história da música clássica, né? Eu lembrei aí do Heitor Villa-Lobos,
que às vezes ele pegava os sons que ele escutava na rua, né? Desde o apito do trem até o passarinho cantando, e incluía na composição, né? Ele incluía na partitura. Ele falava que aquilo inspirava, ele estava ali produzindo e os sons externos acabavam, na verdade, compondo a música para ele, né? Não havia isso ruído, né? Digamos assim. O que a gente poderia atribuir como um ruído acabava, na verdade, fazendo parte aí da partitura. Parte da partitura é bom, né? Mas é isso aí, minha gente. Bom, voltando aqui com relação ao feriado, acho que falamos basicamente... Feriado não, né? As datas comemorativas, falamos aqui o que tinha. E para você que nos escuta hoje, porventura, no nosso 6 de março, quero mandar um parabéns aqui a todos os optometristas, né? Eles são médicos, basicamente, que fazem toda uma análise, uma prática voltada com a saúde dos olhos, né, da visão, e trabalham muito com relação à medição, né, da capacidade das pessoas enxergarem, dos possíveis defeitos com relação ao olho da pessoa, entre outras questões de saúde. A gente pode dizer de uma forma bem genérica, né, para vocês tentarem entender um pouco mais, que o optometrista ele é de uma certa forma um médico matemático, vamos dizer assim, né? Ele tem todo um aparato técnico, tecnológico, né, para estar verificando até matematicamente as condições, limitações, vantagens aí de determinados pacientes com relação à saúde ocular, né? Então, parabéns aí aos optometristas que tanto nos ajudam, né? Já passei por alguns, sei que muitos aqui já devem ter passado também, né? Então, tá aí, minha gente. E você que nos escuta em Pernambuco, provavelmente deve estar curtindo um feriado aí no estado, né? Hoje, dia da Revolução Pernambucana, em 6 de março. Podemos falar um pouco disso qualquer dia desses, né? Quem sabe, talvez o colega Alexandre Terini, né? Grande historiador aí, tenha preparado um material a respeito. Por hora, né, enquanto gravo o programa, não tenho conhecimento de nada. Mas se de repente ele assim o fez, já dei o caminho das pedras, né? Procurem ir lá conhecer também, ver se o meu amigo de repente bolou algo interessante para vocês verem, beleza? Então vamos que vamos tocar aqui o nosso barco para mais informações sobre o nosso glorioso, o nosso querido Sesc, falar um pouquinho de algumas atividades aqui do Sesc também. Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho na próxima parte desse Blocult. Antes de falar propriamente aqui do Sesc, né, queria mandar um abraço para os colegas aí do Ocus Pocus, né, Cultura Independente desde 1994. A turma segue firme aí, com toda uma agenda cultural, artística, realizando vários eventos. E eles, aliás, estiveram no dia 4, né, ontem precisamente, fazendo uma homenagem aí ao Charlie Brown Jr., né, claro, a banda como um todo, em especial a pessoa de Chorão. Mas eu vou ser bastante sincero, né, com todo respeito, acho que gosto é gosto, não sou aí um grande admirador da pessoa do Chorão.
Embora eu goste aí de muitas músicas do Charlie Brown, acho que, gostemos ou não, motivou, né, toda uma geração aí, fez parte aí de toda uma geração, e realmente tem músicas aí muito boas, inclusive poéticas, né? Por mais que o Chorão, em uma das músicas, até dissesse que não sabia fazer poema, né? Mas que se foda. Isso é nas palavras deles, né? Isso eu tô dizendo aí nas palavras dele. Era tudo aí parte da música. Mas de qualquer forma, fizeram músicas realmente muito interessantes, diga-se de passagem. E a Ocus Pocus tem aí todo esse trabalho que vocês podem estar vendo, conferindo. Aliás, acessem aí o Instagram com H, né? Ocus Pocus Estúdio Café. HOCUSPOCUSSTUDIOCAFE. Ocus Pocus Estúdio, né, com S mudo, Café. Beleza? Segue aí no Instagram, né? Nossos colegas aí que eu menos, né? Mas o Guilherme principalmente, sempre que possível, tá indo lá, é meio que a segunda casa dele, né? E olha, tem uma caipirinha, rapaz, última vez que estive lá, tomei em litros, que realmente é muito boa. Além de toda a parte musical ali, né? A diversão, a interação das pessoas, é um lugar interessante. Eu não sou muito baladeiro, né? Não sou alguém que gosta de estar indo aí nas noitadas, mas quando eu tiro, né, pra ir, quando eu pego pra ir num lugar assim que a gente se diverte, né? Realmente eu tenho que admitir que um lugar desses vale a pena e até sugiro que vocês vão lá conhecer. Bom, voltando aqui à questão do Sesc, falei que ia falar um pouco sobre ele. Queria destacar aqui duas atividades e até aproveitando que hoje é ainda começo, primeira semana do mês de março, para já deixar vocês se prepararem até lá, né? Nós teremos aí no dia 24 de março, vai cair numa sexta-feira às 19h30 e é grátis, ou seja, não paga nada. O Irmandade do Blues convida Ricardo Vinini. Então teremos aí a banda Irmandade do Blues junto com o violinista, né, o violonista Ricardo Vinini no Solário. A apresentação é grátis, dia 24, sexta-feira, às 19h30. Este que vos fala provavelmente estará trabalhando, mas isso não impede que você que não estiver trabalhando possa dar um pulo lá e curtir esse show. Agora, eu ainda não tenho certeza, preciso ver a minha agenda, mas se a agenda assim permitir, eu não quero perder por nada. No dia 25, sábado, às 8 horas, né? Às 20 horas no caso, ou 8 horas da noite, como alguns chamam, teremos aí o show de Renato Teixeira. Eu particularmente sou um apaixonado por esse Tauba Tetiano, grande compositor aí da nossa língua, da nossa música, da nossa gente. E como todo bom vale paraibano, né, é impossível não gostar, não admirar, não ter um carinho por essa figura que é a pessoa de Renato Teixeira, que conseguiu levar a música sertaneja de raiz para todo o Brasil, né? Inclusive outras partes do mundo, e principalmente cantando, seja um pouco da cultura pantaneira nas suas participações com outros compositores, ou mesmo da cultura vale paraibana, né? Esse Brasil que os grandes centros urbanos às vezes tentam
apagar, tentam fingir que não existe, né? Mas está tão presente e tão rico, inclusive em todos nós, né? Mesmo eu nascendo aí num centro urbano, né, numa São José dos Campos da vida, mas a gente nunca abandonou, né, nunca ignorou e nunca negligenciou as origens diretas ou indiretas da chamada cultura caipira, da chamada cultura de raiz. Diga-se de passagem, né, o meu lado paterno da família vem todo dessa tradição. Então, imagino que muitos aqui venham na mesma linha, né? E a gente procura, evidentemente, não negar essas origens. Daí um ponto interessante da chamada música de raiz, né? Quais são as suas raízes? Então, algo aí a se pensar. Porém, o show do Renato Teixeira, né? Ele tem um precinho aí. Para quem é conveniado, né? Tem carteirinha do Sesc e tudo mais, R$ 12. O show vai ser no ginásio, né? Como disse, R$ 20 para meia entrada e R$ 40 a inteira. Para você que quer assistir o show do Renato Teixeira, mas não tem o convênio do Sesc e, consequentemente, não paga meia, tem que desembolsar aí R$ 40 para poder ver o show. Mas eu acredito que é um show aí que vale a pena, né? Eu, na categoria de estudante, preciso até ver se consigo até lá tá pagando pelo menos o valor de meia entrada para estar assistindo o show de Renato Teixeira. Mas se no final das contas precisar pagar 40, né, também não é nenhum grande absurdo aí, ao meu ver, dá para gente tocar o barco tranquilamente. Mas de qualquer forma tenho que ver se estarei aí disponível para tal. Mas é isso, minha gente. Acho que o que eu queria falar com vocês eu falei, né? Consegui trazer aqui duas programações interessantes do Sesc para vocês conhecerem. E para quem não sabe, o Sesc São José dos Campos se localiza na Avenida Ademar de Barros, número 999. Aqui eles falam Jardim São Dimas, mas aqui já é Vila Diana, minha gente, pelo amor de Deus. Né? Não dá para ficar confundindo, trocando alho com bugalho, não. Tem uma confusão aqui de bairro, né? Onde que é cada lugar, onde que é cada coisa, que eu vou te falar. Mas aqui já é Vila Diana. A gente já está na Vila Diana, né? Já passou aí do Parque Santos Dumont e já tem a Vila Rubi logo atrás aí do Sesc. Então vocês vão ver aí o endereço Jardim São Dimas, né? Mas aqui propriamente já é Vila Diana. Mas também isso é o de menos, né? Essas localizações assim, fica nesse bairro, fica naquele bairro. O importante é jogar no GPS e você saber que estando na Avenida Ademar de Barros, na altura do número 999, em São José dos Campos, você estará aqui no nosso Sesc e, consequentemente, ao final do mês, né, eu vou falar dessas atividades também em próximos programas, vocês vão acabar encontrando também as atividades aí com relação ao show do Renato Teixeira, também da Irmandade do Blues com o Ricardo Vinini, entre outros que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, meu povo, vou encerrando aqui o Blocult desse domingão, dia 5 de março. Espero aí sempre com a colaboração de todos, né? Transmitam aí para suas listas, para os seus grupos, convidem mais gente a conhecer o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Vamos divulgar aqui o nosso material, vamos divulgar a boa política, a cultura e, claro, vamos divulgar aqui o espírito crítico que a gente sempre procura ter, principalmente com o nosso atual modelo de produção econômico. Eu falo mais que a mulher da cobra, né? Como diriam alguns aí.
mais que a mulher do leite. Mas é isso. Bom saber que tem esses espaços, né, para a gente estar exercendo o nosso trabalho de comunicador, nosso trabalho de mídia. Então, bora lá. Um beijo aí no coração de todos, fechando o nosso Bloco Cult de hoje e tchau!